Graça e paz, aqui é o pastor Anderson falando de Bognor Regis, Inglaterra. Eu quero ler Salmos de número 34 com o título Provai que o Senhor é bom. Este salmo de Davi foi escrito quando ele se fingiu de louco depois de estar na presença de Abimeleque e por ele foi expulso e se foi. Eu quero dar destaque para 4 palavras escritas neste salmo. Elas são: bendirei, gloriar-se-á no Senhor, engrandecer e contemplar. O salmo inicia com a palavra bendirei, que significa dizer bem, falar bem de Deus, dizer que Ele é todo-poderoso, louvar o nome do Senhor. Gloriar-se-á no Senhor é uma atitude de todo fiel, de gloriar-se no Deus Altíssimo, que fez os céus, a terra, os mares e tudo o que neles há. Você não pode se gloriar, você não pode gloriar-se a si mesmo, porque isso é jactância, é ser convencido de ser filho, de ser um privilegiado. Não, isso não pode. Você só deve gloriar-se no Senhor. E a outra palavra é engrandecer. Engrandecer é tornar grande, é figurar maior que a realidade, exagerar no tamanho, é enobrecer. Deus grandíssimo, Deus altíssimo, Deus que é santo, 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 Deus que habita nas maiores alturas, Deus que habita na luz inacessível. Essa é uma forma de engrandecer o Senhor, ou seja, louvar, elogiar o nome de Deus Todo-Poderoso. A outra palavra é contemplar. Contemplar é olhar muito tempo e com atenção, é meditar. Quando você olha para o seu filho, para a sua filha, às vezes sem que ele perceba, sem que ela note, você olha com muita atenção nos movimentos dos olhos, nos gestos, nas sobrancelhas, na forma de andar. Você está contemplando. Você diz: é meu filho, é minha filha, se parece comigo, se parece com a mãe. Então, quando você contempla, significa que você está muito atento e meditando em alguém ou alguma coisa. O Salmo 34 foi escrito por Davi e eu quero dar o contexto. Para isso, você terá que ler primeiro o livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 até o 15. Quando Davi estava fugindo de Saul, que estava com inveja e raiva por ele ser um herói nacional, Davi saiu da presença do rei Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Ao chegar no palácio do rei Aquis, os servos do rei o reconheceram e disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Veja que ele nem era rei ainda, mas os próprios servos do rei de Gate já disseram que ele era rei. Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Esta frase incomodou muito o rei Saul. E quando os servos do rei de Gate perceberam que aquele era Davi, para sair da situação, Davi desconversou, mudou de assunto, mudou de atitude, se fez de louco, porque ele pensou que pudesse ser pego pelo rei de Gate e entregue a Saul. Então, a saída que ele encontrou foi se fazer de maluco e
para sair da presença do rei, para ser expulso da presença do rei de Gate. Quando ouviu estas palavras de elogio, como eu disse antes, este não é Davi, rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus milhares? Ao ouvir estas palavras, Davi temeu. Afinal, já estava sendo perseguido por Saul por ter se tornado aclamado pela população como herói e também por sua amizade com Jonatas, com quem Davi fez aliança. Então, Davi fugiu para a caverna de Adulão para encontrar refúgio e escreveu o Salmo de número 34, que diz: Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Como eu disse, bendirei é dizer bem, abençoar. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Eu mencionei de que nós não nos devemos vangloriar, nós não devemos ser convencidos, jactanciosos, mas devemos gloriar no Senhor que fez os céus e a terra. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ou seja, estou convidando você para louvar a Deus comigo, para elogiar a majestade do Senhor Todo-Poderoso. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Davi diz que o Senhor livra de temores quando estamos aflitos e buscamos ao Senhor Todo-Poderoso, que nos acolhe e troca o temor por coragem. Contemplai-o e sereis iluminados, ou seja, preste atenção, olhe e medite a respeito do Senhor. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Como é bom saber que quando estamos aflitos e clamamos ao Senhor, Ele nos ouve e nos livra das nossas tribulações, das nossas angústias, das tempestades da vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Como é gostoso saber que temos o conforto da guarda do Senhor soberano, do Deus Todo-Poderoso, que livrou, guardou, protegeu o seu povo no deserto, com a nuvem que protegia o povo do calor do sol durante o dia, e com a coluna de fogo que os iluminava à noite na escuridão do deserto. Assim nós temos a certeza de que o Senhor acampa o seu anjo, acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra de todo mal. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele inicia esse versículo com uma exclamação, chamando a atenção. Meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, eu sou prova do que estou dizendo. Provai e vede que o Senhor é bom. Ora, se o Senhor acampa o seu anjo ao redor do seu povo, se o Senhor ouve a voz do aflito e necessitado, se o Senhor ilumina o rosto daqueles que contemplam a sua face, se o Senhor acolhe e livra de temores aqueles que o buscam, se o Senhor deve ser engrandecido e exaltado, se eu devo me gloriar no Senhor, se eu devo bendizer ao Senhor Todo-Poderoso, e isso tudo como resultado é a proteção de Deus e a solução dos problemas que eu enfrento, então,
provai vocês também, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Veja que a promessa de Deus é de que não vai faltar nada do que é necessário para a sua vida. Você não pode confundir com as invenções da teologia da prosperidade que diz que a sua vida deve ser um banquete o tempo todo. Não é verdade. A sua vida tem tribulações, tem altos e baixos, tem tempestades, situações difíceis que exigem uma solução que muitas vezes você não encontra no amigo, na autoridade, e ela só pode vir do alto. Então, o Senhor providencia tudo quanto os seus santos necessitam. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ou seja, se o Deus Criador dos animais faz com que eles tenham que esperar o pai leão, a mãe leoa, para buscar o alimento e trazer para eles, enquanto os pais estão lá caçando, eles estão com fome, ele também diz que aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nada. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem que é o ser humano que quer viver muito e com saúde, com alegria, vendo os filhos dos filhos? Quem é? Quem é esse homem, essa mulher? O que é que tem que fazer? Quais são as atitudes do ser humano que quer ter uma vida longa e cheia de alegria e saúde? E ele continua ensinando como é que se deve fazer. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que bom saber que o justo, o homem e a mulher, guiado por Deus, temente ao Senhor, é ouvido, é ouvida nas suas necessidades e tem a solução dos seus problemas. Mas veja só como é diferente com aquele que não é justo, com o que é violento, com o que é ímpio, com o que é mau. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Com o justo você nota que é diferente. Sabe por quê? Porque Davi escreveu assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Como é bom saber que o Senhor está perto. Então, meu amigo, minha amiga, deve-se buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Deve-se invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo. É verdade, você pode dizer que isso é verdade. Muitas são as aflições de uma pessoa correta, de uma pessoa decente. Mas o Senhor livra de todas. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Este foi um versículo usado por João a respeito de Jesus Cristo perfeito, que morreu e nenhum dos seus ossos foi quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Veja que há esperança. Se você tem sido oprimido pelo ímpio, se você tem sido cercado por aqueles que querem fazer o mal,
Se você tem sido ameaçado, saiba, o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. E então Davi finaliza o Salmo de número 34, escrevendo o versículo 22. Assim, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Que maravilha saber que o Senhor traz para si, compra para si a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Esta é uma certeza que alegra o coração, que deixa a alma cheia de alegria e que nos faz saber que vale a pena esperar no Senhor. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Seja encorajado com esta mensagem e que Deus te abençoe em nome de Jesus.